Resolução 619 estabelece e normatiza os procedimentos para aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso 8 do artigo 12 da Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e dá outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere os incisos 1, 2 e 8 do artigo 12 da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto 4.711, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, considerando a edição da Lei 13.281, que altera a Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e a Lei 13.146, considerando a necessidade de estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso 8 do artigo 12 do CTB, considerando a necessidade de uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos relativos à lavratura do auto de infração, expedição da notificação, da autuação, identificação do condutor infrator e aplicação das penalidades de advertência por escrito e de multa, pelo cometimento de infrações de responsabilidade do proprietário ou do condutor do veículo, com vistas a garantir maior eficácia, segurança e transparência dos atos administrativos. Considerando a necessidade do estabelecimento de regras e padronização de documentos para a arrecadação de multas de trânsito e a retenção, recolhimento e a prestação de informações do percentual de 5% do valor arrecadado das multas destinadas à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, FUNSET, considerando a necessidade de identificação inequívoca do real infrator e a necessidade de estabelecer as responsabilidades pelas infrações a partir de uma base de informações nacional única, considerando a necessidade de estabelecer regras e padronização para o acréscimo de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, considerando o que consta do processo resolve. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Estabelecer e normatizar os procedimentos para aplicação das multas por infrações, arrecadação e o repasse dos valores arrecadados nos termos do inciso 8 do artigo 12 da Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Artigo 2º. Para os fins previstos nesta resolução, entende-se por: inciso 1. Auto de infração de trânsito. É o documento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. Inciso 2. Notificação de autuação. É o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração. Inciso 3. Notificação de penalidade é o procedimento que dá ciência da imposição de penalidade, bem como indica o valor da cobrança de multa de trânsito. Inciso 4. Autuador. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários competentes para julgar a defesa de autuação e aplicar penalidade de multa de trânsito. Inciso 5. Arrecadador.
os órgãos e entidades executivas de trânsito e rodoviários que efetuam a cobrança e o recebimento da multa de trânsito, de sua competência ou de terceiros, sendo responsáveis pelo repasse dos 5% do valor da multa de trânsito à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, FUNSET. Inciso 6, RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. Inciso 7, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Inciso 8, RENAINF, Registro Nacional de Informações de Trânsito. Artigo 3º. Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, será lavrado o auto de infração de trânsito, que deverá conter os dados mínimos definidos pelo artigo 280 do CTB, em regulamentação específica. Parágrafo 1º. O auto de infração de trânsito, de que trata o caput deste artigo, poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por seu agente. Inciso 1. Por anotação em documento próprio. Inciso 2. Por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração regulamentado pelo CONTRAN, atendido o procedimento definido pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Inciso 3. Por registro em sistema eletrônico de processamento de dados, quando a infração for comprovada por equipamento de detecção provido de registrador de imagem regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito, sempre que possível, deverá imprimir o auto de infração de trânsito elaborado nas formas previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo anterior, para início do processo administrativo previsto no capítulo 18 do CTB, sendo dispensada a assinatura da autoridade ou de seu agente. Parágrafo 3º. O registro da infração, referido no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, será referendado por autoridade de trânsito ou seu agente, que será identificado no auto de infração de trânsito. Parágrafo 4º. Sempre que possível, o condutor será identificado no momento da lavratura do auto de infração de trânsito. Parágrafo 5º. O auto de infração de trânsito valerá como notificação da autuação, quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. Parágrafo 6º. Para que a notificação de autuação se dê na forma do parágrafo 5º, o auto de infração de trânsito deverá conter o prazo para apresentação da defesa de autuação, conforme o parágrafo 4º do artigo 4º desta resolução. Parágrafo 7º. O talão eletrônico previsto no inciso 2 do parágrafo 1º desta resolução trata-se de sistema informatizado software instalado em equipamentos preparados para esse fim, ou no sistema de registro de infrações dos órgãos ou entidades de trânsito na forma disciplinada pelo DENATRAN. Capítulo 2. Da notificação da autuação. Artigo 4º. À exceção do disposto no parágrafo 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do auto de infração de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação, dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB. Parágrafo 1º. Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio. Parágrafo 2º. Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará
pelo envio eletrônico da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo. Parágrafo 3º. A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do auto de infração de trânsito. Parágrafo 4º. Da notificação da autuação constará a data do término do prazo para apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 dias, contados da data de notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no artigo 13 desta resolução. Parágrafo 5º. A autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios tecnológicos para a verificação da regularidade e da consistência do auto de infração de trânsito. Parágrafo 6º. Os dados do condutor identificado no auto de infração de trânsito deverão constar na notificação da autuação, observada a regulamentação específica. Parágrafo 7º. Torna-se obrigatório a atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor. Seção 1. Da identificação do condutor infrator. Artigo 5º. Sendo a infração de responsabilidade do condutor e este não for identificado no ato de cometimento da infração, a notificação da autuação deverá ser acompanhada do formulário de identificação do condutor infrator, que deverá conter no mínimo: inciso 1, identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. Inciso 2, campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome, número de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF. Inciso 4, campo para assinatura do proprietário do veículo. Inciso 4, campo para assinatura do condutor infrator. Inciso 5, placa do veículo e número de auto de infração de trânsito. Inciso 6, data do término do prazo para identificação do condutor infrator e interposição da defesa da autuação. Inciso 7, esclarecimento das consequências da não identificação do condutor infrator nos termos do parágrafo 7 e 8 do artigo 257 CTB. Inciso 8, instrução para que o formulário de identificação do condutor infrator seja acompanhado de cópia reprográfica legível do documento de habilitação do condutor infrator e do documento de identificação do proprietário do veículo ou seu representante legal, o qual, nesse caso, deverá juntar documento que comprove a representação. Inciso 9. Esclarecimento de que a indicação do condutor infrator somente será acatada e produzida efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo, e acompanhado de cópia reprográfica legível dos documentos relacionados no inciso anterior. Inciso 10. Endereço para entrega do formulário de identificação do condutor infrator. E, inciso 11, esclarecimento sobre a responsabilidade nas esferas penal, civil e administrativa, pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. Parágrafo 1º. A impossibilidade de coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos incisos deste artigo, deverá ser anexado ao formulário de identificação do condutor infrator. Inciso 1. Ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a condução do veículo no momento do cometimento da infração, para veículo registrado em nome dos órgãos
ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Inciso 2. Cópia de documento onde conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprove a posse do veículo no momento do cometimento da infração, para veículos registrados em nome das demais pessoas jurídicas. Parágrafo 2º. No caso de identificação de condutor infrator, em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB, serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, os respectivos autos de infração de trânsito. Inciso 1. Ao proprietário de veículo, por infração ao artigo 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário. Inciso 2. Ao condutor indicado ou ao proprietário, que não indicá-lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB. Parágrafo 3º. Ocorrendo a situação prevista no parágrafo anterior, o prazo para a expedição da notificação da autuação, de que trata o inciso 2, parágrafo único, do artigo 281 do CTB, será contado a partir da data do protocolo do formulário de identificação do condutor infrator junto ao órgão autuador ou do prazo final da indicação. Parágrafo 4º. Em se tratando de condutor estrangeiro, além do atendimento às demais disposições desse artigo, deverão ser apresentadas cópias dos documentos previstos em legislação específica. Parágrafo 5º. O formulário de identificação do condutor infrator deverá ser substituído por outro documento, desde que contenha as informações mínimas exigidas nesse artigo. Parágrafo 6º. Os órgãos e entidades de trânsito deverão registrar as indicações de condutor no RENASH, administrado pelo DENATRAN, o qual disponibilizará os registros das indicações de condutor de forma a possibilitar o acompanhamento e averiguações das reincidências e irregularidades nas indicações de condutor infrator, articulando-se para esse fim com outros órgãos da administração pública. Parágrafo 7º. Constatada a irregularidade na indicação do condutor infrator capaz de configurar ilícito penal, a autoridade de trânsito deverá comunicar o fato à autoridade competente. Parágrafo 8º. O documento referido no inciso 2 do parágrafo 1º deverá conter, no mínimo, identificação do veículo do proprietário e do condutor, cláusula de responsabilidade pelas infrações e período em que o veículo esteve na posse do condutor apresentado, podendo esta última informação constar de documento em separado assinado pelo condutor. Seção 2. Responsabilidade do proprietário. Artigo 6º. O proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 5, nas seguintes situações. Inciso 1. Caso não haja identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na notificação da autuação. Inciso 2. Caso a identificação seja feita em desacordo com o estabelecido no artigo anterior. Inciso 3. Caso não haja registro de comunicação de venda à época da infração. Artigo 7º. Ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior, e sendo o proprietário do veículo pessoa jurídica, será imposta multa nos termos do parágrafo 8º do artigo 257 do CTB, expedindo-se a notificação desta ao proprietário do veículo, nos termos da regulamentação específica. Artigo 8º. Para fins de cumprimento desta resolução, no caso do veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o possuidor regularmente constituído
e devidamente registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, nos termos da regulamentação específica. Equipara-se ao proprietário do veículo. Parágrafo único. As notificações de que trata essa resolução somente deverão ser enviadas ao possuidor previsto neste artigo, no caso de contrato com vigência igual ou superior a 180 dias. Seção 3. Da defesa da autuação. Artigo 9. Interposta a defesa da autuação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º desta resolução, caberá à autoridade competente apreciá-la, inclusive quanto ao mérito. Parágrafo 1º. Acolhida a defesa da autuação, o auto de infração de trânsito será cancelado, seu registro será arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao proprietário do veículo. Parágrafo 2º. Não sendo interposta defesa da autuação no prazo previsto ou não acolhida a autoridade de trânsito, aplicará a penalidade correspondente nos termos desta resolução. Capítulo 3. Da penalidade de advertência por escrito. Artigo 10. Em se tratando de infrações de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito, nos termos do artigo 267 do CTB, poderá, de ofício ou por solicitação do interessado, aplicar a penalidade de advertência por escrito, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB e a regulamentação específica. Parágrafo 1º. Até a data do término do prazo para apresentação da defesa da autuação, o proprietário do veículo ou o condutor infrator poderá requerer à autoridade de trânsito a aplicação da penalidade de advertência por escrito, de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 2º. Não cabe recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, da decisão da autoridade que aplicar a penalidade de advertência por escrito solicitada com base no parágrafo 1º, exceto se esta solicitação for concomitante à apresentação de defesa da autuação. Parágrafo 3º. Para fins de análise da reincidência de que trata o caput do artigo 267 do CTB, deverá ser considerada apenas a infração referente à qual foi encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º. A aplicação da penalidade de advertência por escrito deverá ser registrada no prontuário do infrator, depois de encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 5º. Para fins de cumprimento do disposto neste artigo, o DENATRAN deverá disponibilizar transação específica para registro de penalidade de advertência por escrito no RENASH e na RENAVAN, bem como acesso às informações contidas no prontuário dos condutores e veículos, para consulta dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 6º. A penalidade de advertência por escrito deverá ser enviada ao infrator no endereço constante em seu prontuário, ou por sistema de notificação eletrônica, se disponível. Parágrafo 7º. A aplicação da penalidade de advertência por escrito não implicará em registro de pontuação no prontuário do infrator. Parágrafo 8º. Caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa a aplicação da penalidade de advertência por escrito, aplicará a penalidade de multa. Parágrafo 9º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 10. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, se disponível, o proprietário ou o condutor
autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. Parágrafo 11. Para cumprimento do disposto no parágrafo 1º, o infrator deverá apresentar ao órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade documento emitido pelo órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pelo seu prontuário que demonstre as infrações cometidas, se houverem, referente aos últimos 12 meses anteriores à data da infração, caso essas informações não estejam disponíveis no RENASH. Parágrafo 12. Até que as providências previstas no parágrafo 5 sejam disponibilizadas aos órgãos autuadores, a penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada por solicitação da parte interessada. Parágrafo 13. Para atendimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão registrar, atualizar os registros de infrações e os dados dos condutores por eles administrados, nas bases de informações do DENATRAN. Capítulo 4. Da notificação da penalidade de multa. Artigo 11. A notificação de penalidade de multa deverá conter: inciso 1. Os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB, em regulamentação específica. Inciso 2. A comunicação do não acolhimento da defesa da autuação ou da solicitação de aplicação da penalidade de advertência por escrito. Inciso 3. O valor da multa e a informação quanto ao desconto previsto no artigo 284 do CTB. Inciso 4. Data do término para apresentação do recurso, que será a mesma data para pagamento da multa, conforme parágrafo 4º e 5 do artigo 282 do CTB. Inciso 5. Campo para autenticação eletrônica, regulamentado pelo DENATRAN. Inciso 6. Instruções para apresentação de recurso, nos termos dos artigos 286 e 287 do CTB. Parágrafo único. O órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela expedição da notificação da penalidade de multa deverá utilizar documento próprio para arrecadação de multa que contenha as características estabelecidas pelo DENATRAN. Artigo 12. Até a data de vencimento expressa na notificação da penalidade de multa ou enquanto permanecer o efeito suspensivo sobre o auto de infração de trânsito, não incidirá qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, nos arquivos do órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pelo registro do veículo. 5. Da notificação por edital. Artigo 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta resolução serão realizadas por edital publicado em Diário Oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no parágrafo 1º do artigo 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei 9.873, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva. Parágrafo 1º. Os editais de que trata o caput deste artigo, de acordo com a natureza, deverão conter, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Edital da notificação da autuação. A linha A. Cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação. A linha B. Instruções e prazo para apresentação de defesa de autuação. A linha C. Lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração e código da infração com desdobramento. A linha A. Inciso 2. Edital de notificação da penalidade de advertência por escrito. A linha A. Cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação. A linha B.
instruções e prazo para interposição de recurso, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 10 desta resolução. A linha C, lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração, código da infração, com desdobramento e número de registro do documento de habilitação do infrator. Inciso 3, edital da notificação da penalidade de multa. A linha A, cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação. A linha B, instruções e prazo para interposição de recurso e pagamento. A linha C, lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração, código da infração com desdobramento e valor da multa. Parágrafo 2º. É facultado ao órgão autuador publicar extrato resumido de edital no Diário Oficial, o qual conterá as informações constantes das alíneas A e B dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º deste artigo, sendo obrigatória a publicação da íntegra do edital contendo todas as informações descritas no parágrafo 1º deste artigo, no seu sítio eletrônico na internet. Parágrafo 3º. As publicações de que trata este artigo serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações das notificações quando solicitado. Parágrafo 4º. As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação do edital. Capítulo 6. Dos recursos administrativos. Artigo 14. Aplicadas as penalidades de que trata esta resolução, caberá recurso em primeira instância na forma dos artigos 285, 286 e 287 do CTB, que serão julgados pela JARI, que funcionam junto ao órgão de trânsito que aplicou a penalidade, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 10 desta resolução. Artigo 15. Das decisões da JARI. Caberá recurso em segunda instância, na forma dos artigos 288 e 289 do CTB. Artigo 16. O recorrente deverá ser informado das decisões dos recursos de que tratam os artigos 14 e 15. Parágrafo único. No caso de deferimento do recurso de que trata o artigo 13, o recorrente deverá ser informado se a autoridade recorrer da decisão. Artigo 17. Somente depois de esgotados os recursos, as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENASH. Capítulo 7. Do valor para pagamento da multa. Artigo 18. Sujeitam-se ao disposto no parágrafo 4º do artigo 284 do CTB apenas os autos de infrações lavrados a partir de 1º de novembro de 2016. Seção 1. Para pagamento até a data de vencimento indicada na notificação de penalidade. Artigo 19. Pelo valor equivalente a 80% do valor original da multa, conforme caput do artigo 284. Conforme inciso 1, fórmula valor original vezes 0,8 igual ao valor a pagar. Artigo 20. Pelo valor equivalente a 60% do valor original da multa, quando da opção precedente de recebimento da notificação pelo sistema de notificação eletrônica, quando disponibilizada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, aos órgãos autuadores, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 284 do CTB, conforme inciso 1, fórmula valor original vezes 0,60 igual ao valor a pagar. Seção 2. Para pagamento após a data de vencimento indicada na notificação de penalidade. Artigo 21. Para quitação no período compreendido entre a data imediata após o vencimento até o último dia do mês seguinte ao do vencimento, pelo valor original da multa acrescido de juros relativos ao mês de pagamento, no percentual de 1%, conforme inciso 1, fórmula valor original vezes
1,01 igual ao valor corrigido a pagar. Artigo 22. Para quitação, após o mês subsequente ao do vencimento, pelo valor original da multa, acrescido da variação mensal da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, definida pelo somatório dos percentuais mensais não capitalizados, divulgados para o período entre o mês subsequente ao do vencimento e o mês anterior ao do pagamento, inclusive e adicionado ainda o percentual de 1% relativo a juros do mês de pagamento, qualquer que seja o dia desse mês, considerado conforme. Inciso 1. Fórmulas. Período igual. Incluir mês subsequente ao vencimento e excluir o mês de pagamento. Inciso 2. Valor. Valor original vezes fator multiplicador igual ao valor a pagar. Inciso 3. Fator multiplicador. 1,01 mais percentuais mensais da Selic no período. Parágrafo 1º. O cálculo do acréscimo de mora e o valor atualizado devido, com base na variação da taxa Selic, indicado nesse artigo, serão mantidos pelo órgão arrecadador, que aplicará a variação mensal acumulada da taxa básica de juros Selic, conveniente do somatório dos índices de correção do período divulgados pelo Banco Central do Brasil, Bacen, cujo índice obtido e montante atualizado serão definidos com 2 casas decimais, desprezadas as demais sem arredondamento, como forma de uniformizar o valor resultante. Parágrafo 2º. O cálculo adicional de juros de mora não capitalizado com índice fixo de 1%, relativo ao acréscimo do mês de pagamento, em que não ocorrerá o computo da variação mensal da taxa Selic, será também mantido pelo órgão arrecadador, complementando o valor final do débito vencido, válido até o último dia útil do mês de pagamento considerado. Parágrafo 3º. O usuário devedor da multa imposta será orientado por texto na notificação de penalidade sobre a validade do documento para fins de pagamento, cujo prazo coincide com o vencimento indicado, após o que deverá ser consultado o órgão autuador ou arrecadador para a obtenção do valor atualizado para pagamento. Parágrafo 4º. Interposto recurso no prazo legal, se julgado improcedente, a incidência de juros de mora deverá ser considerado a partir do encerramento da instância administrativa. Parágrafo 5º. A interposição do recurso, fora do prazo legal, ensejará a cobrança de juros de mora a partir do vencimento da notificação de penalidade. Capítulo 8. Da arrecadação das multas e do repasse dos valores. Artigo 23. Os órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, para arrecadarem multas de trânsito de sua competência ou de terceiros, deverão utilizar o documento próprio de arrecadação de multas de trânsito, estabelecido pelo DENATRAN, com vistas a garantir o repasse automático dos valores relativos ao FUNSET. Parágrafo 1º. O recolhimento do percentual de 5% do valor arrecadado das multas de trânsito à conta do FUNSET é de responsabilidade do órgão de trânsito arrecadador. Parágrafo 2º. O pagamento das multas de trânsito será efetuado na rede bancária arrecadadora. Parágrafo 3º. O recebimento das multas pela rede arrecadadora será feito exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser realizado parcelamento por meio de cartão de crédito por conta e risco de instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro. Artigo 24. Os órgãos autuadores da União, para arrecadarem multas de trânsito de sua competência, deverão utilizar Guia de Recolhimento da União, GRU,
do tipo cobrança, observado o Decreto 4.950 e Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, STN número 2, e suas alterações posteriores. Parágrafo único. O recolhimento do percentual de 5% do valor arrecadado das multas de trânsito à conta do FUNSET pelos órgãos autuadores da União, da CA, na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, do Ministério da Fazenda. Artigo 25. Os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, arrecadadores de multas de trânsito de sua competência ou de terceiros e recolhedores de valores à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, FUNSET, deverão prestar informações ao DENATRAN até o 20º dia do mês subsequente ao da arrecadação, na forma disciplinada pelo próprio DENATRAN. Artigo 25-A. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo, com cartões de débito ou crédito, disponibilizando aos infratores ou proprietários de veículos alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito deverão solicitar autorização ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relacionados a veículos com cartões de débito ou crédito. Parágrafo 2º. A autorização de que trata o parágrafo 1º será expedida pelo DENATRAN por meio de ofício ao dirigente máximo da entidade solicitante. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito autorizados pelo DENATRAN poderão promover a habilitação por meio de contratação ou credenciamento de empresas credenciadoras, adquirentes, subcredenciadoras, subadquirentes ou facilitadoras para processar as operações e os respectivos pagamentos. Parágrafo 4º. As empresas referidas no parágrafo 3º deverão ser previamente credenciadas pelo DENATRAN, na forma de normativo a ser editado pelo aquele órgão, e serem autorizadas por instituição credenciadora, supervisionada pelo Banco Central do Brasil, a processar pagamentos, inclusive parcelados mediante uso de cartões de débito-crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras, e apresentar ao interessado os planos de pagamento dos débitos em aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades. Parágrafo 5º. Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do titular do cartão de crédito que aderir a essa modalidade de pagamento. Parágrafo 6º. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito que adotarem essa modalidade de arrecadação de multas por meio de cartões de débito ou crédito deverão encaminhar relatórios mensais ao DENATRAN, contendo o montante arrecadado de forma discriminada para fins de controle dos repasses relativos ao FUNSET. Parágrafo 7º. Na ausência de prestação de contas a que se refere o parágrafo 6º, o DENATRAN poderá suspender a autorização para que os órgãos e entidades de trânsito admitam o pagamento parcelado ou à vista de multas de trânsito por meio de cartões de débito ou crédito. Parágrafo 8º. O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de trânsito vinculadas ao veículo. Parágrafo 9. A aprovação e efetivação do parcelamento por meio de cartão de crédito pela operadora de cartão de crédito
libera o licenciamento do veículo e a respectiva emissão do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, CRLV. Parágrafo 10. O pagamento parcelado de multas já vencidas deverá ser acrescido de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, nos termos do parágrafo 4º do artigo 284 do CTB, conforme disciplinado pelos artigos 21 e 22 desta resolução. Parágrafo 11. O valor total do parcelamento, excluído a taxa sobre a operação de cartão de crédito, deverá ser considerada como receita arrecadada para fins de aplicação de recurso conforme o artigo 320 do CTB, bem como para fato gerador do repasse relativo ao FUNSET. Parágrafo 12. Ficam excluídos do parcelamento disposto neste artigo: inciso 1, as multas inscritas em dívida ativa; inciso 2, os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa; inciso 3, os veículos licenciados em outras unidades da Federação; inciso 4, multas aplicadas por outros órgãos autuadores que não autorizam o parcelamento ou arrecadação, por meio de cartões de crédito ou débito. Parágrafo 13. O órgão ou entidade de trânsito autuador da multa de trânsito é competente para autorizar o parcelamento em caráter facultativo, podendo delegar tal competência na forma do artigo 25 do CTB. Parágrafo 14. O DENATRAN ficará responsável por autorizar e fiscalizar as operações dos órgãos de trânsito que adotarem a modalidade de parcelamento com cartão de crédito para o pagamento das multas de trânsito, bem como para credenciar as empresas, regulamentando as disposições deste artigo. Parágrafo 15. O credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação dos serviços previstos nesta resolução será feito exclusivamente pelo DENATRAN e deverá ser antecedido da comprovação de: inciso 1, habilitação jurídica; inciso 2, regularidade fiscal e trabalhista; inciso 3, qualificação econômico-financeira; inciso 4, qualificação técnica. Capítulo 9 das disposições finais. Artigo 26. Nos casos dos veículos registrados em nome de missões diplomáticas, repartições consulares de carreira ou representações de organismos internacionais e de seus integrantes, as notificações de que trata esta resolução, respeitado o disposto no parágrafo 6º do artigo 10, deverão ser enviadas ao endereço constante no registro do veículo, junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal e comunicadas ao Ministério das Relações Exteriores, para as providências cabíveis na forma definida pelo DENATRAN. Artigo 27. A contagem dos prazos para apresentação de condutor e interposição da defesa da autuação e dos recursos de que trata esta resolução será em dias consecutivos, excluindo-se o dia da notificação ou publicação por meio de edital, e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Considerando-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil e o vencimento cair em feriado, sábado, domingo, em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário normal. Artigo 28. No caso de falha nas notificações previstas nesta resolução, a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais. Artigo 29. A notificação de autuação e a notificação da penalidade de multa deverão ser encaminhadas à pessoa física ou jurídica que conste como proprietária do veículo na data da infração, respeitado o disposto no parágrafo 6º do artigo 10. Parágrafo 1º. Caso o auto de infração de trânsito não conste no prontuário do veículo na data do registro da transferência de propriedade, o proprietário atual será considerado comunicado quando do envio pelo órgão ou entidade executivo de trânsito
extrato para pagamento do IPVA e demais débitos vinculados ao veículo, ou quando do vencimento do prazo de licenciamento anual. Parágrafo 2º. O DENATRAN deverá adotar as providências necessárias para fornecer aos órgãos de trânsito responsáveis pela expedição das notificações os dados da pessoa física ou jurídica que constava como proprietário do veículo na data da infração. Parágrafo 3º. Até que sejam disponibilizadas as informações de que trata o parágrafo 2º, as notificações enviadas ao proprietário atual serão consideradas válidas para todos os efeitos, podendo este informar ao órgão autuador os dados do proprietário anterior para a continuidade do processo de notificação. Parágrafo 4º. Após efetuar a venda do veículo, caso haja auto de infração de trânsito em seu nome, a pessoa física ou jurídica que constar como proprietária do veículo na data da infração deverá providenciar a atualização de seu endereço junto ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo. Parágrafo 5º. Caso não seja providenciada a atualização do endereço prevista no parágrafo 4º, a notificação devolvida por esse motivo será considerada válida para todos os efeitos. Artigo 30. É facultado antecipar o pagamento do valor correspondente à multa junto ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela aplicação dessa penalidade, em qualquer fase do processo administrativo, sem prejuízo da continuidade dos procedimentos previstos nesta resolução, para a expedição das notificações, apresentação da defesa da autuação e dos respectivos recursos. Parágrafo único. Caso o pagamento tenha sido efetuado antecipadamente, conforme previsto no caput, a notificação da penalidade deverá ser expedida com a informação de que a multa encontra-se paga, com a indicação do prazo para interposição do recurso e sem código de barras para pagamento. Artigo 31. Os procedimentos para apresentação de defesa, de autuação e recursos previstos nesta resolução atenderão ao disposto em regulamentação específica. Artigo 32. Aplica-se o disposto nesta resolução, no que couber, às autuações em que a responsabilidade pelas infrações não sejam do proprietário ou condutor do veículo, até que os procedimentos sejam definidos por regulamentação específica. Artigo 33. Aplicam-se a esta resolução os prazos prescricionais previstos na Lei 9.873, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva. Parágrafo único. O DENATRAN definirá os procedimentos para aplicação uniforme dos preceitos da lei, de que trata o caput pelos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 34. Fica o DENATRAN autorizado a expedir normas complementares para o fiel cumprimento das disposições contidas nessa resolução. Artigo 35. Esta resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2016, quando fica revogada a resolução CONTRAN número 404.